Há promessas sussurradas dentro das paredes frias de um hospital. Esta é a história de uma promessa que Carlo Acutis me fez quando eu tinha 7 anos, poucos dias antes de falecer. Uma promessa que mudou a minha vida para sempre. Meu nome é Sofia, e hoje tenho 25 anos. Moro nos arredores de Monza. Trabalho como ilustradora, e todas as manhãs, quando acordo, há um desenho emoldurado na parede do meu quarto que me lembra que milagres existem, que o amor não acaba com a morte, que há laços que nem mesmo a eternidade pode quebrar. Mas para contar esta história, tenho que voltar ao outono de 2006, quando eu era apenas uma menina assustada numa cama de hospital, lutando pela vida. E quando conheci o jovem que me ensinou que a fé pode mover montanhas, era setembro de 2006. Eu tinha acabado de completar 7 anos, e o mundo, que até então tinha sido um lugar de cores brilhantes, brincadeiras no parque e risos com os meus pais, tinha se tornado um pesadelo de agulhas, monitores e médicos com rostos preocupados. Tudo começou com uma febre que não passava, que me consumia à noite e me deixava tremendo debaixo das cobertas. Os meus pais, Helena e Marco, levaram-me ao médico pensando que era uma gripe forte, talvez algo que passasse com alguns dias de descanso. Mas a febre persistiu, e depois vieram as dores no peito, a dificuldade em respirar, a exaustão que tornava cada passo um esforço monumental. Foi o meu pai quem insistiu em levar-me ao Hospital San Gerardo, em Monza. É um dos hospitais mais importantes do norte de Itália, com um excelente departamento pediátrico. Lembro-me do dia em que chegamos às urgências. Eu estava tão fraca que o meu pai teve de me carregar nos braços. Os médicos examinaram-me rapidamente. Fizeram análises ao sangue, raios-x e um ecocardiograma. E depois veio o diagnóstico que transformou as nossas vidas numa montanha-russa aterradora. Endocardite bacteriana, uma infecção no coração. As bactérias tinham invadido as minhas válvulas cardíacas e estavam causando uma inflamação grave. O Dr. Raspadori, o cardiologista pediátrico que assumiu o meu caso, explicou aos meus pais com voz grave que era uma condição séria, potencialmente fatal se não fosse tratada agressivamente. Fui imediatamente internada no 7º andar, na ala de cardiologia pediátrica. Lembro-me daquela primeira noite no hospital como se fosse ontem. O quarto era pequeno, com paredes verde pálido que deviam ser reconfortantes, mas que só me faziam sentir mais sozinha. Havia uma grande janela com vista para um pátio interior. E da minha cama, conseguia ver as luzes noutros quartos, outras crianças, outras famílias a travar as suas próprias batalhas. A minha mãe ficou comigo nessa noite, dormindo numa poltrona desconfortável ao lado da minha cama. Via chorar 1000 vezes em silêncio, quando pensava que eu estava a dormir, limpando as lágrimas com as costas da mão, tentando ser forte por mim. Os dias seguintes foram um turbilhão de tratamentos. Colocaram-me um acesso intravenoso permanente através do qual administravam antibióticos potentes de poucas em poucas horas. Os medicamentos deixavam-me tonta e nauseada, e havia um gosto metálico constante na minha boca. Todas as manhãs vinham tirar sangue para testar se a infecção estava a responder ao tratamento. Todas as tardes, o doutor Raspadori vinha com a sua equipa de residentes, verificava os meus sinais vitais, ouvia o meu coração com um estetoscópio e falava em voz baixa com os meus pais usando palavras que eu não entendia, mas que soavam aterradoras. Danos nas válvulas, adenoides, insuficiência cardíaca, cirurgia de substituição. Mas a pior parte não era a dor física ou os tratamentos. A pior parte era o medo. O medo que eu via nos olhos da minha mãe cada vez que os médicos saíam do quarto. O medo que eu via na voz do meu pai quando falava ao telefone com os meus avós, dizendo-lhes que as coisas eram complicadas, que tínhamos de rezar muito. O medo que eu sentia no meu próprio peito, mais profundo do que a infecção. Um medo que me sussurrava que talvez eu não voltasse para casa, que talvez não voltasse a brincar com as minhas bonecas, que talvez não voltasse a ver o sol. Foi na minha 5ª noite no hospital que conheci o Carlo. Eu estava na sala de jogos da ala pediátrica, um espaço pequeno, mas acolhedor, com prateleiras cheias de brinquedos, livros, lápis de cera e papel.
Era uma das poucas alturas do dia em que me deixavam sair do quarto, sempre acompanhada pela minha mãe e sempre ligada ao soro que rolava ao meu lado como um companheiro silencioso. Eu estava sentada numa pequena mesa a tentar desenhar algo, qualquer coisa para me distrair do medo constante. Estava a desenhar uma casa, um jardim, um sol brilhante, as coisas de que sentia falta da minha vida normal. Foi então que o vi. Havia um rapaz mais velho sentado no outro canto da sala, em frente a um computador prateado que brilhava sob a luz fluorescente. Teria uns 15 anos, calculei, muito mais velho do que eu. Ele tinha cabelo castanho escuro, um pouco despenteado, e vestia um moletom azul. O que imediatamente me chamou a atenção foram os seus olhos. Eram escuros e profundos, mas tinham uma luz especial, como se ele soubesse algo que os outros não sabiam. Ele não parecia doente, embora estivesse ali na ala pediátrica do hospital. Por isso devia ter alguma razão para lá estar. Ele levantou os olhos do computador, encontrou o meu olhar e sorriu. Não foi um sorriso de pena como os que as enfermeiras me davam. Foi um sorriso genuíno e caloroso, como se ele estivesse verdadeiramente feliz por me ver. Ele acenou e eu acenei timidamente de volta. Passado um momento, fechou o computador, levantou-se e veio até a minha mesa. A minha mãe, que estava sentada perto a folhear uma revista, observou-o com cautela, mas quando viu o seu sorriso amigável, relaxou. Olá, disse-me ele suavemente. O meu nome é Carlo. És nova aqui, não és? Assenti, sem saber o que dizer. Ele apontou para o meu desenho. Que jardim lindo estás a desenhar. Gosto especialmente das flores. São rosas? Perguntou. Sim, respondi em voz baixa. São as flores favoritas da minha mãe. As minhas também, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Sabes, Santa Teresinha de Lisieux dizia que quando morresse, faria chover rosas do céu. As rosas são como mensagens de amor de Deus. Olhei para ele, sem compreender muito bem o que queria dizer. Mas havia algo na forma como falava que me fazia sentir à vontade. Ele não falava como um adulto a falar de cima para baixo, nem como outra criança que só quer brincar. Falava como um amigo, como alguém que se importava genuinamente. Tu também estás doente? Perguntei-lhe com a honestidade brutal das crianças. Ele assentiu, continuando a sorrir. Sim, tenho leucemia, mas está tudo bem. Estou nas mãos de Deus, e isso é tudo o que importa. Não soube como responder a isso. A minha mãe tinha me falado de Deus. Íamos à missa aos domingos. Eu tinha feito a minha primeira comunhão naquele mesmo ano. Mas para mim, Deus era algo abstrato, algo distante, não algo que tivesse a ver com hospitais e doenças. O Carlo deve ter notado a minha confusão, porque mudou suavemente de assunto. Gostarias de ver uma coisa incrível? Perguntou. Abriu o portátil e virou-o para que eu pudesse ver o ecrã. Estou a trabalhar num projeto. É um site sobre milagres eucarísticos. Sabes o que são? Abanei a cabeça. Ele explicou pacientemente, mostrando-me fotos e imagens no seu site. Falou-me de lugares em todo o mundo onde o pão consagrado, o pão eucarístico, se tinha tornado carne e sangue reais. Mostrou-me fotos do milagre em Buenos Aires, em Siena. Explicou que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, que não é apenas um símbolo, mas que ele está realmente à nossa espera em cada tabernáculo de cada igreja do mundo. Eu ouvia, fascinada. Não entendia tudo o que ele dizia, mas havia algo no seu entusiasmo, na sua fé absoluta, que me cativava. A minha mãe também se tinha aproximado e ouvia atentamente. Quando o Carlo acabou de me mostrar as imagens, disse à minha mãe: a sua filha é muito inteligente. Acho que ela percebe mais do que aparenta. A partir dessa noite, o Carlo tornou-se o meu amigo no hospital. Todas as tardes, quando ambos podíamos sair dos quartos, encontrávamos-nos na sala de jogos. Ele trazia sempre o portátil e mostrava-me coisas novas. Falava-me dos santos, especialmente dos seus favoritos, São Francisco de Assis, São Domingos, a Virgem Maria. Contava-me histórias de milagres e da misericórdia infinita de Deus. E eu mostrava-lhe os meus desenhos. Todas as tardes desenhava algo novo,
e ele encontrava sempre algo bonito para dizer sobre cada um. Uma tarde perguntei-lhe por que passava tanto tempo no computador. Explicou-me que queria usar a tecnologia para evangelizar, para levar a mensagem de Jesus ao mundo inteiro através da internet. A tecnologia é um dom de Deus, disse-me. Podemos usá-la para nos aproximarmos dele e para aproximar os outros dele. A internet pode ser uma autoestrada para o céu se a usarmos bem. Eu não compreendia totalmente o que ele queria dizer, mas admirava a sua paixão. Havia algo diferente no Carlo. Enquanto outros adolescentes no hospital estavam tristes, zangados ou resignados, ele irradiava alegria. Uma alegria que não vinha de ignorar a sua doença, mas de algo mais profundo, algo que eu ainda não compreendia, mas que ansiava ter. Os dias passavam e o meu estado não melhorava. Os antibióticos não estavam a funcionar como os médicos esperavam. A infecção continuava lá, persistente, danificando o meu coração cada vez mais. O doutor Raspadori tinha começado a falar com os meus pais sobre opções mais drásticas. Ouvi fragmentos dessas conversas quando pensavam que eu estava a dormir. Cirurgia de coração aberto para reparar ou substituir as válvulas danificadas. A possibilidade de vir a precisar de um transplante cardíaco. Os riscos imensos de qualquer intervenção num coração tão pequeno e danificado. A minha mãe chorava todas as noites. O meu pai tentava ser forte, mas eu via-o a rezar, silenciosamente ao meu lado, com as mãos juntas, olhos fechados, lábios a moverem-se em orações desesperadas. Senti que estava a afundar-me, a doença a vencer. Talvez os médicos não conseguissem salvar-me. Foi então que o Carlo também começou a piorar. Notei primeiro em pequenos detalhes. Vinha à sala de jogos com menos frequência. Quando vinha, cansava-se mais depressa. A pele parecia mais pálida e havia uma fragilidade nos seus movimentos que não existia antes. Uma tarde, quando lhe perguntei se sentia bem, sorriu para mim e disse: "Estou um pouco cansado, Sofia, mas não te preocupes comigo. Preocupa-te em estar perto de Jesus. Isso é tudo o que importa." No final de setembro, o Carlo deixou de vir à sala de jogos. As enfermeiras disseram-me que ele estava muito fraco e precisava de descansar no quarto. Fiz um desenho especial para ele. Era um desenho de uma menina ajoelhada, a rezar em frente a um ostensório brilhante que irradiava luz dourada. À volta do ostensório, desenhei raios de luz a sair em todas as direções, iluminando a escuridão. Pus todo o meu coração naquele desenho usando os meus lápis de cor mais brilhantes. Queria que ele soubesse o quanto tinha significado para mim, o quanto tinha mudado a minha perspectiva. A minha mãe levou-me ao quarto dele para lhe o entregar. Foi a primeira vez que entrei no quarto do Carlo. Era semelhante ao meu, com as mesmas paredes verde pálido, a mesma janela grande, a mesma mobília de hospital. Mas o que tornava o quarto dele diferente eram os toques pessoais. Um grande crucifixo na parede acima da cama. Imagens de santos coladas aqui e ali. Um terço pendurado na grade da cama e, claro, o seu computador aberto na mesa de cabeceira. O Carlo estava deitado na cama, mais pálido do que alguma vez o tinha visto, mas os seus olhos ainda mantinham aquela luz especial. Quando me viu entrar, sorriu largamente. "Sofia", disse com voz fraca, mas alegre. Que bela surpresa. Aproximei-me timidamente e entreguei-lhe o desenho. Ele pegou nele com cuidado, como se fosse um tesouro precioso, e estudou-o em silêncio durante um longo momento. Vi os seus olhos encherem-se de lágrimas. "É lindo", disse finalmente. "É o presente mais bonito que já recebi. Olha, tu percebeste tudo. A Eucaristia é luz, é amor. É o próprio Jesus vindo até nós." Limpou uma lágrima e olhou-me intensamente. "Sofia, quero que guardes uma coisa para mim. Podes fazer isso?" Assenti solenemente. Ele procurou entre as coisas na mesa de cabeceira e tirou um pequeno folheto dobrado. Era um santinho com uma imagem da Virgem Maria na frente. "Este é o meu santinho favorito, de Nossa Senhora", disse-me. "Quero que fiques com ele e quero que me prometas uma coisa muito importante." "O quê?" perguntei baixinho.
Ele respirou fundo, como se estivesse a reunir forças para algo importante. Quando fores mais velha, quando cresceres e tiveres a tua própria vida, quero que contes a nossa história. Quero que digas ao mundo que a morte não é o fim, que o céu é real e que o amor de Deus nunca acaba. Prometes-me? Eu não compreendia totalmente o que ele pedia, mas assenti. Prometo, Carlo. Ele sorriu com alívio e depois acrescentou algo que nunca esquecerei. Pegou suavemente na minha mão e disse: E Sofia, saberás que estou no céu porque vai acontecer algo impossível, algo que só Deus pode fazer. Quando vires isso, quando experimentares esse milagre, saberás que estou lá em cima, que estou a interceder por ti e que tudo ficará bem. Não soube o que dizer. A minha mãe, que estava de pé junto à porta a chorar silenciosamente, aproximou-se e pôs a mão no meu ombro. O Carlo devolveu-me o meu desenho. Guarda este desenho, Sofia, disse-me. É teu, mas também é nosso. É a promessa de que nos encontraremos de novo um dia, num lugar onde não há mais dor nem lágrimas. Essa foi a última vez que falei com o Carlo. Foi a 3 de outubro de 2006. Saí do quarto dele com o desenho nas mãos e o santinho de Nossa Senhora guardado no bolso da minha bata de hospital. Nessa noite, quando estava sozinha no quarto, virei o desenho para o guardar na gaveta da mesa de cabeceira. E foi aí que vi algo que não tinha notado antes. No verso do papel, numa letra pequena, mas clara, o Carlo tinha escrito algo. As palavras diziam: Sofia, quando vires um milagre, saberás que sou eu do céu, Carlo. Olhei para aquelas palavras durante muito tempo, sem compreender totalmente o seu significado, mas guardei-as no coração juntamente com a promessa que lhe tinha feito. Dias depois, a 12 de outubro de 2006, Carlo Acutis faleceu. A notícia espalhou-se pelo hospital. Eu estava no meu quarto quando a minha mãe recebeu a chamada. Vi-a desabar em lágrimas e, embora tentasse esconder de mim, eu já sabia. Senti no ar, no silêncio pesado do hospital. Na forma como as enfermeiras evitavam o meu olhar quando entravam para verificar os meus sinais vitais. O Carlo tinha partido. O meu amigo, o jovem que me tinha ensinado a ver para além do medo, que me tinha falado da eternidade e do amor infinito de Deus, já não estava lá. Para mim, uma menina de 7 anos que começava a compreender o que significava a morte, foi devastador. Chorei durante dias. Não queria comer, não queria desenhar, não queria fazer nada. A alegria que o Carlo tinha trazido à minha vida no hospital tinha ido com ele, e tudo se tornou cinzento e aterrador novamente. As semanas seguintes foram as mais sombrias da minha vida. O meu estado continuava a não melhorar. As hemoculturas continuavam a dar positivo, mostrando que a bactéria ainda lá estava, resistente e destrutiva. Os danos nas minhas válvulas cardíacas tornavam-se cada vez mais graves. O Dr. Raspadori disse aos meus pais que tinham tentado todos os antibióticos disponíveis e nenhum estava a funcionar. A cirurgia era agora inevitável e para breve, mas mesmo com a cirurgia, as probabilidades não eram boas. O meu coração estava demasiado danificado. Eu ouvia tudo isto e sentia que me estava a afogar. Todas as noites, quando as luzes do hospital se apagavam e eu ficava sozinha na escuridão, apenas com o brilho verde dos monitores, tirava o santinho da Virgem Maria que o Carlo me tinha dado e rezava. Rezava com palavras desajeitadas, lágrimas a correrem-me pelo rosto, um medo que me consumia completamente. Carlo, sussurrava para a escuridão, disseste que ias para o céu, disseste que ia acontecer algo impossível. Por favor, ajuda-me. Por favor, pede a Jesus para me curar. Não quero morrer. Ainda não, por favor. Era meados de novembro, cerca de 5 semanas após a morte do Carlo. A minha cirurgia estava marcada para 3 dias depois. Os preparativos já tinham começado. Reuniões com o cirurgião cardiovascular, explicações sobre os riscos, formulários de consentimento que os meus pais assinaram com mãos trêmulas. Eu estava apavorada. Na noite anterior aos últimos exames pré-operatórios, não consegui dormir. Fiquei acordada a olhar para o teto, sentindo as batidas irregulares do meu coração doente, perguntando-me se veria outro nascer do sol. Na manhã seguinte, levaram-me para fazer outro ecocardiograma, um raio-x ao tórax e análises ao sangue.
Era trabalho de rotina pré-operatório para confirmar a extensão dos danos antes da cirurgia. Deitei-me na mesa de exames com elétrodos colados ao peito enquanto a técnica de ecocardiografia movia o transdutor sobre o meu peito, observando o ecrã em silêncio. De repente, ela parou, franziu a testa, olhou mais de perto, moveu o transdutor para ângulos diferentes e, sem dizer uma palavra, saiu da sala. Fiquei ali confusa, assustada, a perguntar-me o que ela teria visto que a perturbara tanto. Minutos depois, voltou com o Dr. Raspadori. Ele parecia sério, quase incrédulo. Sentou-se em frente à máquina de ecocardiograma e começou ele mesmo a examinar o meu coração em silêncio absoluto. A minha mãe, que estava na sala comigo, perguntou com voz trêmula: "O que se passa, doutor? Qual é o problema?" O Dr. Raspadori não respondeu imediatamente. Continuou a examinar, verificando cada ângulo, cada válvula, cada câmara do meu coração. Finalmente, tirou as luvas e virou-se para nós. O seu rosto era uma mistura de espanto e total confusão. "Não compreendo", disse lentamente. A vegetação, a inflamação, os danos nas válvulas desapareceram. A minha mãe piscou os olhos. "O que quer dizer?" "Quero dizer", continuou o médico, escolhendo as palavras cuidadosamente, "que o coração da Sofia parece completamente normal. As válvulas estão intactas, não há sinais de infecção ativa. É como se a endocardite nunca tivesse existido." Houve um silêncio absoluto na sala. Não compreendi totalmente o que ele dizia, mas vi a expressão no rosto da minha mãe. Uma mistura de choque, esperança e medo de acreditar em algo que parecia impossível. "Mas isso não pode ser", disse a minha mãe, com a voz embargada. Há 3 dias, os exames mostravam que ela estava pior do que nunca. As culturas eram positivas. Os danos estavam a progredir. "Eu sei", respondeu o Dr. Raspadori. E havia um tremor na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. "É por isso que vou pedir novas hemoculturas imediatamente e chamar outro cardiologista para rever estes resultados. Preciso de ter a certeza absoluta do que estou a ver." As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Tiraram mais sangue. Fiz outro raio-x. Outro ecocardiograma com um médico diferente. Os meus pais estavam em choque, sem se atreverem a acreditar, sem se atreverem a ter esperança. Eu estava confusa, atordoada, sem perceber o que aquilo significava. Foi nessa mesma tarde que o Dr. Raspadori reuniu os meus pais no seu consultório. Eu estava lá, sentada ao colo da minha mãe. O médico tinha uma pasta grossa à sua frente com todos os meus exames, antigos e novos, dispostos lado a lado para comparação. "Senhoras e senhores", começou, com um tom de reverência na voz que eu não tinha ouvido dele antes. "Não tenho explicação médica para o que aconteceu. As hemoculturas da Sofia deram negativo, completamente negativo. A infecção desapareceu. O ecocardiograma mostra um coração estruturalmente normal. As válvulas que estavam gravemente danificadas há apenas 72 horas estão agora intactas. O líquido pericárdico foi reabsorvido. Todos os marcadores de inflamação estão dentro dos valores normais." O meu pai interrompeu-o, com a voz a tremer. "O que está a dizer, doutor?" O Dr. Raspadori olhou-os diretamente nos olhos. "Estou a dizer que a Sofia está curada, completamente curada. E não há explicação científica para isto. Em 30 anos de medicina, nunca vi uma endocardite bacteriana avançada com danos valvulares documentados simplesmente desaparecer. Não é algo que aconteça. As bactérias não desaparecem espontaneamente. Os danos estruturais no coração não se revertem sozinhos. Mas no caso da sua filha, ambos ocorreram." Fez uma pausa e acrescentou suavemente: "Sou um homem da ciência. Fui treinado para procurar explicações racionais para tudo. Mas quando a ciência não tem respostas, quando o que vejo desafia tudo o que sei sobre medicina, tenho de ser honesto." Encostou-se na cadeira e disse as palavras que mudariam a minha vida para sempre. "Isto é um milagre. Não sei que outro nome lhe dar." A minha mãe desabou em lágrimas, abraçando-me contra o peito. O meu pai ajoelhou-se ao nosso lado, chorando também, repetindo vezes sem conta: "Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado." Mas naquele momento,
Enquanto tudo se desenrolava à minha volta, senti algo diferente. Senti uma certeza absoluta, uma clareza que atravessou o choque e o alívio. Lembrei-me das palavras do Carlo. Saberás que estou no céu porque vai acontecer algo impossível, algo que só Deus pode fazer. O Carlo tinha cumprido a sua promessa. Nessa noite, sozinha no meu quarto de hospital, tirei o desenho que tinha feito para o Carlo, aquele que ele me tinha devolvido com a mensagem escrita no verso. Segurei-o nas mãos e li-o vezes sem conta. Sofia, quando vires um milagre, saberás que sou eu do céu, Carlo. Chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de espanto, de gratidão, de compreensão. O Carlo não tinha realmente partido. Ele estava lá no céu a interceder por mim. Ele tinha cumprido o que me prometera. Tinha me mostrado que a morte não é o fim, que o amor transcende tudo, que Deus ouve as nossas orações. E ao fazê-lo, não só tinha salvado a minha vida física, como tinha acendido em mim uma fé que nunca se apagaria. Tive alta uma semana depois. Ir para casa foi surreal. O mundo fora do hospital parecia mais brilhante, mais vivo, mais bonito do que eu me lembrava. Cada pequena coisa, desde o sabor da comida da minha mãe ao abraço da minha avó, até simplesmente dormir na minha própria cama, era um presente que nunca mais tomaria por garantido. Os meus pais emolduraram o desenho, aquele que eu tinha feito para o Carlo e que ele me tinha devolvido com a sua mensagem secreta. Penduraram-no na parede do meu quarto e todas as manhãs, quando acordava, era a primeira coisa que via. Era a minha lembrança constante da promessa cumprida, do milagre, da ligação que nunca se quebrou. Os anos passaram. Voltei para a escola. Retomei a minha vida normal. Cresci. Mas nunca esqueci. Nunca esqueci o Carlo. Nunca esqueci a sua fé inabalável. Nunca esqueci o que ele tinha feito por mim do céu. Guardei o santinho dele na carteira e levava-o comigo para todo o lado. Era a minha âncora. A minha ligação a algo maior do que eu. Quando fiz 15 anos, a mesma idade que o Carlo tinha quando o conheci, os meus pais levaram-me a Assis para visitar o túmulo dele. Foi uma peregrinação, uma forma de fechar um ciclo. Lembro-me de me ajoelhar diante da sua lápide, lendo as palavras inscritas, sentindo a sua presença de uma forma quase tangível. Falei com ele em silêncio. Agradeci-lhe e contei-lhe sobre a minha vida, sobre como a sua promessa me tinha mudado para sempre. Foi em outubro de 2020, quando eu tinha 19 anos, que soube que o Carlo seria beatificado. A notícia encheu-me de uma alegria indescritível. O mundo inteiro ia conhecer o meu amigo, o jovem que me tinha salvado, que me tinha ensinado sobre o amor de Deus. Viajei com os meus pais até Assis para a cerimônia de beatificação. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Ver milhares de pessoas reunidas para honrar o Carlo, para celebrar a sua vida e o seu legado. Foi avassalador. Durante a cerimônia, chorei lágrimas de alegria e gratidão. Depois da beatificação, senti mais forte do que nunca o peso da promessa que tinha feito ao Carlo quando tinha 7 anos. Quando cresceres, conta a nossa história, tinha-me dito, e eu sabia que tinha chegado o momento de cumprir a minha parte. Agora tenho 25 anos. Trabalho como ilustradora, criando arte para livros infantis, e no meu tempo livre dou palestras em paróquias, escolas e grupos de jovens. Conto a minha história, a história do Carlo e a promessa que ele cumpriu. Conto sobre os dias no Hospital San Gerardo, em Monza, sobre um adolescente com um computador e uma fé inabalável, sobre um milagre que desafiou toda a explicação médica. E cada vez que conto esta história, vejo o impacto nos rostos de quem ouve. Vejo a esperança renascer nos olhos de pais com filhos doentes. Vejo a fé acender-se nos corações de jovens que pensavam que Deus estava longe. O desenho da menina a rezar diante da Eucaristia ainda está pendurado no meu quarto. Já não é apenas um desenho. É um testamento vivo de que as promessas feitas com fé transcendem a morte. É a prova de que o amor nunca acaba, de que aqueles que partem antes de nós não nos esquecem, de que o céu não está tão longe quanto pensamos.